Bom, o senhor falou sobre pandemia e sobre liberdade. A gente viu o que aconteceu no mundo e a diferença de postura de cada presidente. Enquanto nos Estados Unidos o Joe Biden obrigava a vacinação e tiveram mais de 1 milhão de mortes por Covid, aqui no Brasil o presidente ele foi contra obrigar a vacinação. E a gente também teve bastante mortes, mas bem menos do que nos Estados Unidos. Eu sei que o senhor também perdeu uma pessoa muito querida na sua família por Covid. E eu queria saber a opinião do senhor sobre medicamentos preventivos, que é um tema que o Dr. Zeballos, que esteve aqui nesse ano com a gente, defendeu bastante. Sobre a política de lockdown, que o presidente Bolsonaro foi contra, mas outros presidentes, a maioria deles, defenderam muito, e alguns governadores também. Vacinas e o caso de Manaus, a falta de cilindros. Eu queria saber a opinião do senhor sobre a liderança do presidente Bolsonaro na pandemia. Eu acho que ele acertou dando liberdade para as pessoas sobre vacina. Ele sempre, no começo, eu me lembro que eu inaugurei uma loja no dia 18 de março de 2020, e eu liguei lá pro presidente, eu sinto que vai parar tudo na semana que vem. Disse: Luciano, nós precisamos cuidar da saúde, mas não podemos descuidar da economia. Se não cuidar, vai morrer mais gente de fome, mais gente com problemas psicológicos, mais gente com problemas na economia do que da própria doença. E ele levou dessa forma. Foi muito criticado, até porque eu noto que alguns estados erraram a mão. O estado de São Paulo foi um dos estados que mais fechou e que mais morreu gente. O nosso estado de Santa Catarina, o governador Moisés, ele fechou 15 dias no começo de março de 2020. E depois ele não fechou mais. Foi um estado que cresceu, que gerou emprego, é um estado que está muito bem economicamente e nem por isso foi um dos estados que menos morreu gente por 1 milhão. Os estados que mais fecharam, hoje a população tem um problema de desemprego, de fome, psicologicamente afetados. Eu vejo aqui em São Paulo tem gente ainda usando máscara, né? As pessoas não imaginam, pergunta para o médico, o mal que faz você usar uma máscara 24 horas por dia. É como se você ligasse o carro na garagem, fecha as portas, ele vai morrer sozinho, não é isso? Ele vai consumir o gás carbônico e acaba desligando o motor. Então, eu acho que o presidente acertou em, primeiro, comprar as vacinas, sim. Foi atrás da Oxford. O Brasil, 1 mês depois da Inglaterra começar a vacinar, o Brasil começou a vacinar. Deu vacina para todo mundo. O que eu vi muito foi narrativas. Aliás, a pandemia do circo, a CPI do circo, nada mais foi do que um circo criado para macular o trabalho feito pelo Pazuello, pelos médicos, pelo presidente Bolsonaro. E eu também acabei indo para a pandemia porque esses médicos, querendo uma voz para divulgar o que eles estavam fazendo, me colocaram no grupo Médicos pela Vida. Acabei me tornando amigos da doutora Nise, da doutora Maiara, da doutora Roberta Lacerda, do doutor Zeballos. Eu sempre falo, em cada guerra que eu me meto, eu encontro grandes amigos. Aqueles amigos da trincheira, aqueles amigos que pegam as armas assim, né, e vão na luta para não ganhar nada, para defender uma causa. Essa pandemia, ou essa guerra que eu tenho hoje, de ser um ativista político, eu encontro pessoas maravilhosas, porque são pessoas verdadeiras, pessoas que acreditam em alguma coisa e lutam pela causa sem querer ganhar alguma coisa em troca. Os Zeballos acontece isso. Luciano, como é que foi o impacto da pandemia para as lojas Havan? Vocês tiveram que demitir gente, fechar lojas, seguraram a inauguração de algumas... Nós não demitimos ninguém. Primeiro momento, eu levei um susto muito grande, né? A Havan, ela fatura 1,2 bilhões, mais ou menos, por mês. 30, 40 milhões por dia. E, claro, que se eu vendo isso, eu compro isso, né? Então, você imagina parar um trem desse tamanho, de repente, dizendo que você não poderia mais abrir a loja. Eu, no primeiro momento, fiquei apavorado, mas o governo do presidente Bolsonaro entrou com a medida 936, garantindo o emprego das pessoas.
onde eu colocava o colaborador em casa, eu pagava 30% e o governo pagava 70%. Nós não demitimos ninguém, nós botamos no primeiro momento 15 mil colaboradores em casa, ficamos aqueles 15 dias fechados em Santa Catarina, depois a gente voltou, fechava domingo, fechava feriado, mas não fechava mais todo, como aqui foi em São Paulo. São Paulo, o Dória foi horrível, horrível. Dória fazia todo dia lá aquela encenação lá, né? E agora ele ficou em casa, Fica em casa. Né? Coerência. Ele ficou em casa, aquela máscarazinha preta, né? Eu vinha de Santa Catarina para São Paulo, nem restaurante abria, é uma coisa de louco. Ou seja, provocar o terror na cabeça das pessoas, quebrar todas as empresas, despedir todo colaborador e vir como salvador da pátria nessas eleições. Isso que fez muitos políticos por todo o Brasil. E o presidente Bolsonaro, com as mãos atadas, não podendo fazer o que ele queria fazer.